Muito bem, vamos dar início à nossa consulta pública sobre os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, dos vereadores para a 16ª legislatura de 2013 a 2016. Esta consulta pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores para a próxima legislatura, isto é, para a legislatura correspondente ao período que se iniciará no ano de 2013 e se encerrará no ano de 2016, cumprindo as normas superiores, isto é, a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município. A mesa diretora da Câmara Municipal deverá apresentar no corrente ano projetos de lei sobre os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores para a 16ª legislatura de 2013 a 2016. O colegiado dos vereadores do Legislativo decidiu ampliar o debate, convocando 3 consultas públicas. A primeira já foi realizada no período da manhã, das 9 às 11 horas. A segunda, nós vamos dar início agora, terá segmento das 15 até às 17 horas. E a terceira será das 19 às 21 horas. Feitos esses esclarecimentos, cabe informar aos presentes que nesta consulta pública falarão por primeiro as instituições, através de seus representantes regulares. Em seguida, falarão os cidadãos e, finalmente, falarão os senhores vereadores, que deverão se inscrever, todos, que eu citei, devem se inscrever antecipadamente com as nossas funcionárias, a Cristina e a Rosana, a dupla que está aqui embaixo. Faço o registro da presença do vereador Paulo Sérgio Martins, da vereadora Ana Tonelli e do vereador Domingos Fontebasso. Feito os devidos avisos, vamos dar início à nossa consulta pública, registrando também a presença do nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Como eu disse, quem quiser fazer uso da palavra deverá se inscrever com a Rosana ou com a Cristina. E nós temos, não temos ainda nenhuma instituição inscrita, mas nós temos 2 munícipes inscritas. Cada pessoa tem direito a 5 minutos de fala sobre o assunto que nós estamos tratando nesta consulta pública, sobre os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores para a próxima legislatura, a iniciar-se no ano de 2013. A primeira pessoa inscrita, a primeira munícipe inscrita é a senhora Adriana Santos de Menezes. Eu peço para que ela se dirija aqui para fazer uso da tribuna por 5 minutos. Na tribuna, Adriana. A respeito do salário. Então, a respeito dos salários dos vereadores, eu acho que não tem que ter reajuste, está ótimo esse salário que eles têm, está ótimo até demais,
porque eu penso assim, eu acho que aposentado que deu a vida pela sociedade, trabalhou a vida inteira, se sacrificou, se matou de sol a sol, não tem esse salário. Os professores que estão dando a vida para ver uma educação, para ver um país melhor, eles não têm esse salário. Os policiais que estão aí se sacrificando na rua, enfrentando bandido, enfrentando sol, enfrentando tudo, também não têm esse salário. A mãe de família, o pai de família, como eu, que sou mãe de família, não tenho esse salário. Muito pelo contrário, nós estamos no Brasil com 16 milhões de miseráveis, 16 milhões de miseráveis, dentre desses 16 milhões, 3 milhões não têm Bolsa Família. Eu represento a família brasileira, eu estou desprezada, eu estou excluída pela sociedade, porque para mim não tem nada, para mim não tem regalias. Eu vivo de Bolsa Família há 3 anos, eu vivo de Bolsa Família, eu vivo de R$100, com esses R$100 eu tenho que pagar aluguel, luz, água, me alimentar e alimentar o meu filho. Eu estou em situação de rua, com uma criança de 6 anos, eu falei com todos os políticos de Jundiaí que vocês possam imaginar, nenhum político me deu atenção, não teve um que, sabe, me tratou como uma cidadã, sabe, assim, não teve um que se dirigiu a mim, era época de Natal, nem para me dar um consolo, para muito pelo contrário, foram me afrontar, foram me enfrentar por causa da minha revolta, por causa da minha dor, me abominaram, me odiaram, e até hoje é assim, até perseguição eu sei que eu sofro por causa disso, só que eu sou mãe de família, eu sou cidadã, eu pago meus impostos, eu sou obrigada a trabalhar, eu estou lutando pela formação do cidadão, a minha vida não está baseada em Big Brother, em samba, em futebol, em mulher pelada. A minha vida está baseada na formação de um cidadão, porque eu quero que o meu filho seja um cidadão, não mais um beira-mar, nenhum qualquer da vida. Eu quero que ele seja um cidadão consciente do bem, consciente da sociedade que ele vive, que ele lute, sabe, que ele faça a diferença pelos direitos de todos, que a gente tem uma sociedade igual, não é essa sociedade desigual que a gente está vivendo, aonde aqui em Jundiaí uns têm tantos e outros não têm nada. Uns têm milhões e outros não têm nem um pão para comer de manhã muitas vezes. Que nem eu muitas vezes acordo de manhã sem o 10 centavos para comprar o pão francês. Então eu acho um absurdo as coisas que acontecem, eu acho o cúmulo do cúmulo a nossa política, o nosso cenário político está horrível, tem que melhorar, a gente tem que participar e não ver aquele que fala, aquele que critica o cenário político como louco, como eles me veem como louca. Mas é que eu não tenho mais nervos, porque a sociedade acabou com todos os nervos, porque a minha preocupação é lutar pela formação do cidadão. E quando eu vejo que eu não tenho recursos nenhum, que eu não tenho atenção nenhuma, que eu estou excluída, sabe, isso me revolta, isso me deixa indignada, sabe, de saber que uns ganham tanto e outros não ganham nada. Como eu, como que eu posso viver com uma criança de 6 anos em formação com R$100 por mês? Chegou o Natal, eu não tive um calçado para dar para o meu filho, para calçar no meu filho. Se não é a caridade do próprio cidadão, pôr um calçado no meu filho, político não estava nem aí, porque não ligaram nem para oferecer um pirulito para o meu filho de Natal. Nem se importaram, foram insensíveis, foram indiferentes. Eu estou em situação de rua, continuo na mesma situação, então eu acho o cúmulo do absurdo, esse salário desses políticos já está ótimo, não tem que aumentar, não tem que trabalhar por salário, por regalia, tem que trabalhar por amor à sociedade em que vive. Tá? Não trabalhar por interesse, por salário, já tem regalia demais, tem assessor demais, tem tudo demais, sabe? Eu acho que está tudo errado, tem que mudar. Muito bem, Adriana. Respeitamos, como sempre, a sua opinião. Segunda pessoa inscrita nesta tarde é a senhora Renata Presoto, que é munícipe e moradora da Vila Galvão. Queria, enquanto a Renata se dirige para a tribuna, registrar a presença do vereador Silvermani e a presença da vereadora Marilene e perguntar, Marilena, como está? Está tudo em ordem? Que bom, ficamos felizes. A vereadora Marilena não pôde comparecer no período da manhã hoje porque uma de suas filhas passou por uma cirurgia, mas graças a Deus já teve alta, segundo a vereadora, e já se encontra em casa. Que Deus a abençoe. Renata, você tem 5 minutos para as suas explanações. Boa tarde, obrigada. Eu gostaria que hoje à noite realmente estivesse bem cheio isso aqui, porque me assustei até de ver tão vazio e até de vereadores, né? Bom, mas boa tarde a todos então. Eu estou aqui para um momento de reflexão e sanidade. Num país onde o salário mínimo deveria ser de aproximadamente R$2.000, a realidade não chega nem perto do ideal. Fiz um levantamento de valores de salários das profissões lixeiro, bombeiro e médico. Como exemplo para reflexão,
perante o que realizam e suas responsabilidades, e perante ações e salários dos nossos vereadores, secretários e prefeito. Pelos Sindibombeiros, piso médio de um bombeiro é de R$ 1.300 o piso. Pela CIEMACO, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviço e Asseio e Conservação e Limpeza Urbana, o piso de um coletor de lixo, um lixeiro, é de R$ 950. Pelo Sindicato dos Médicos, o piso é de R$ 3.450. Na área administrativa, pelo site do Guia Log, com dados da Folha de São Paulo, um diretor de empresa tem um salário médio de R$ 23.000 e um gerente administrativo de R$ 8.000. A média de reajuste salarial dessas categorias foi de 6%. Gostaria que todos fizéssemos uma reflexão em relação a estes valores. Nossos vereadores recebem por mês uma remuneração de R$ 7.400. Eu não tenho isso com certeza, eu ouvi no rádio, porque eu não consegui encontrar no site o valor correto. Nossos prefeitos e secretários, eu não tenho certeza, pois não achei os dados no site de Olho no Dinheiro Público, no site aqui de Jundiaí, não tinha o valor também. Deixa essa reflexão. Será que os bombeiros, lixeiros e médicos trabalham tanto menos que nossos servidores? Me parece que os bombeiros, lixeiros e médicos também trabalham aos fins de semana, mas nunca conseguem emendar um feriado. E tanta diferença salarial. Quando escuto 62% de aumento para nossos servidores, acho que deveríamos pensar na realidade que vivemos. Esses profissionais citados e tantos outros que não chegam nem ao número idealizado de salário mínimo para os brasileiros. Há ainda os inúmeros trabalhos realizados em prol a muitas pessoas que fazem grandes modificações na cidade de maneira voluntária, como um dia aconteceu nesta casa. Pessoas que queriam o melhor para a sua cidade, sem visar ganhos, pois já tinham seus trabalhos, suas rentabilidades, eram altruístas. Um reajuste de 6%, como acontece na maioria das categorias, seria cabível, porém as remunerações que vejo dos nossos vereadores estão bem acima da grande maioria dos brasileiros que recebem seus salários mínimos. Por isso, sou contra qualquer reajuste. Enfim, como sempre escutei, não está contente? Vai procurar melhor. E lembrando que quando se está numa empresa, você está em constante pressão, tendo que estudar, cumprir metas, se não está na rua. Bom, algumas profissões são escolhas e outras necessidades. Como no caso de lixeiro, que eu acredito que ninguém gosta de ficar sentindo aquele cheiro e correndo atrás do caminhão do lixo por R$ 950. Então, eu gostaria que fosse reflexionado um pouco mais sobre esses pedidos de aumentos salariais. E tenho ouvido já, em algumas cidades, reduções de salários de servidores públicos, porque realmente não estão coerentes com a realidade do Brasil. Obrigada. Muito bem. Terceira munícipe inscrita, a senhora Elídia Aquino Pinheiro. Enquanto a dona Elídia se dirige aqui à nossa tribuna, eu faço de novo a fala. Se alguém gostaria de se manifestar, que se inscreva com a Cristina e com a Rosana, que se encontram aqui embaixo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês presentes. Agora, o que eu gostaria de falar vai ser bem pouca coisa. Eu acho que o que fosse economizado nesse aumento de vereadores, que eu acho que deveria ser tanto quanto o nosso aumento, porque se existe a lei básica, um teto para cada pessoa, deveria existir também para os vereadores e também para o poder público, ter o seu teto condizente com aquilo que deveria. E essa economia, eu acho que deveria ser endereçada ao aumento de salário de policiais que guardam a nossa segurança, às vezes, né? Porque tem os que não guardam, tem que ser muito bem selecionado, certo? Porque a gente sabe que tem os que procuram desviar do assunto para não resolver o problema.
E mais uma coisa, eu acho que precisaria aumentar um pouquinho mais de fiscais para ajudar nas ruas a fiscalizar muitas coisas que não são fiscalizadas e que traz danos à nossa saúde, que eu não vou mencionar aqui agora, certo? Mas que traz danos à nossa saúde. Tem ruas que tem locais que vivem cheio de mato, não se limpa, porque o dono da casa é obrigado a limpar seu quintal, é vistoriado. Se a rua não é vistoriada, a rua não é limpa, tem lugar cheio de lixo, terreno baldio, certo? Que deveriam ser fiscalizados. Agora dizem que é falta de fiscal. Então, em vez de aumentar os vereadores, contratem mais fiscais, que é a nossa necessidade. Porque mesmo lá do nosso lado, a gente se preocupa que tem um loteamento lá do lado de casa, que os nóia vão ficar lá no fundo. Um sai, outro entra, um sai, outro entra. E os policiais entram e não faz nada. Eles continuam lá e continuam passando nas ruas, perturbando o nosso sossego, que até uns 2 anos atrás, a gente vivia em paz até com o portão aberto. Hoje não pode nem deixar nem a porta da sua casa aberta para receber ar, certo? Então vamos pensar nisso, porque se existe um teto para aposentado, um teto para isso, um teto para aquilo, coloca-se um teto também para o vereador e que não seja abusivo, porque eu acho que 60% é muita coisa. Obrigado. Muito bem, dona Elídia. Como tiveram algumas pessoas que chegaram agora, eu vou de novo dar uma explicação. Aquelas pessoas que quiserem se manifestar terão 5 minutos para o uso da tribuna, desde que façam a inscrição com as nossas meninas aqui, a Cristina ou a Rosana, tá? Nesse momento nós não temos mais nenhuma pessoa, nenhuma associação inscrita para se manifestar. Então, só a título de esclarecimento, né? Esta é a segunda consulta pública em que nós estamos fazendo para ouvirmos a população a respeito do subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários municipais para a próxima legislatura. E isso existe uma normatização que é feita através da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do Município. Nós temos, né, a cada 4 anos, quem está frente a um cargo eletivo, frente a um mandato eletivo aqui na Câmara Municipal, deve votar os subsídios da próxima legislatura, né? E para tudo isso existem regramentos, existem normas que são sempre obedecidas. Nós não podemos fugir dessas normas, tá? Então, só a título de esclarecimento, ok? E dizer mais, né? Eu acho que é importante a possibilidade que se abre de ouvirmos a população. Então, eu vou perguntar a Cristina se há mais alguém inscrito. Rosana, mais alguém inscrito? Algum dos senhores vereadores gostaria de se manifestar? Não? Em que pese nós temos programado para que essa consulta pública tivesse 2 horas de duração, né? Estamos aqui com algumas pessoas no plenário, ouvimos quem se inscreveu, né? Então nós vamos dar também, né, por encerrada a segunda consulta pública, estendendo o convite a quem nos assiste na TV, a quem nos vê na internet, para a terceira consulta pública que irá acontecer na noite de hoje, vereador Doc, a partir das 19 horas, com duração de 2 horas até as 21 horas, para que possamos continuar ouvindo a opinião da população de Jundiaí, das entidades, das associações, dos sindicatos que queiram vir se manifestar na nossa consulta pública
que essa Câmara Municipal está realizando. Então, declaro encerrada a segunda consulta pública sobre subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores para a 16ª legislatura, a iniciar-se no dia 1º de janeiro de 2013 e a encerrar-se no dia 31 de dezembro de 2016. Muito obrigado a todos pelo comparecimento, pela opinião aqui expressada e, com certeza, tudo isso irá servir para compilarmos e chegarmos a um denominador comum. Muito obrigado. So